Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar da escravização indígena e africana na sociedade colonial do Rio Grande do Norte, ok? E aí, quando a gente vai analisar o contexto geral da colonização, a gente tem que lembrar que durante o período colonial, né, o Brasil ele era uma colônia de exploração voltada ao lucro da metrópole portuguesa. Falei isso no vídeo anterior, postado a esse, ok? Inclusive, eu estou seguindo o edital, então algumas coisas elas parecem, né, que estão sendo repetidas, mas eu estou seguindo a sequência do edital. Algumas coisas foram mencionadas, porque para fazer sentido, como eu falei, né, para a gente entender os fatos que aconteceram, a gente precisa ter essa contextualização histórica. Então é por isso que às vezes vai, retoma um assunto, volta, né, porque essa sequência do edital, ela pede essa retomada para uma melhor compreensão. Ok? Então aí a gente já viu que o uso da mão de obra escravizada era essencial para garantir a produção agrícola, a extração de recursos naturais, né, a construção de fortificações. Então, no Rio Grande do Norte, essa lógica ela se repetiu com a escravização de indígenas e posteriormente de africanos, como eu falei, né, com a questão da mão de obra escravizada dos indígenas, né, das resistências. Eles resistiram e foi necessário trazer mão de obra africana que veio em navios negreiros, tá? E aí eles desempenharam um papel fundamental no processo de ocupação e colonização, ok? Então, a gente já viu aí a capitania do Rio Grande, que teve dificuldades iniciais, teve uma ocupação tardia, né? Inicialmente era com relação apenas a exploração, depois, por causa de possíveis invasões, que teve uma ocupação efetiva. Então, a gente analisa nesse contexto, ok? E aí, essa colonização tardia com relação à ocupação efetiva do Rio Grande do Norte pelos portugueses, que ocorreu no século XVII, enfrentando aí a resistência indígena, as disputas com os franceses, né? A economia inicial era baseada na extração do pau-brasil, a necessidade da época, né? Com relação à coloração do pau-brasil, que era um pigmento difícil de ser extraído na Europa, e aí abundante no pau-brasil. Também a questão da construção de embarcações com a madeira, né? Posteriormente teve pesca, também a pecuária, a agricultura de subsistência, né? A mão de obra com relação à necessidade de trabalhadores levou à escravização dos indígenas inicialmente e posteriormente à importação de africanos escravizados. E aí é nesse contexto que entra a escravização, ok? Então a gente vê que já existia presença indígena no Rio Grande do Norte, né? Os povos originários, vimos aí os potiguaras no litoral, nós vemos os tapuias, tupis, era uma organização social, né? De resistência cultural, a relação com os colonizadores e franceses, nem sempre amistosos, né? E aí a gente vê a presença indígena no território antes mesmo da chegada dos colonizadores. A região do atual Rio Grande do Norte ela era habitada por vários povos indígenas, com destaque aos potiguaras, tapuias, tupis, né? Os potiguaras, que habitavam o litoral, tinham uma forte tradição guerreira e náutica. Os colonizadores portugueses, eles classificavam como tapuia todos os grupos não tupis, geralmente do interior, tá? E a gente já viu que o cenário foi palco para conflitos e resistência indígena, onde os indígenas eles resistiram ativamente à ocupação portuguesa, o que resultou em constantes guerras justas, né, que é o nome dado às campanhas militares autorizadas pela coroa portuguesa, com o intuito de escravizar indígenas sob a alegação de rebelados, de infiéis, né? E aí a gente viu a Guerra dos Bárbaros, ok? Eles eram os conflitos, né, entre indígenas e os colonizadores entre 1687 e 1713 e envolveu diversos povos do sertão, que eram os tapuias, resultando aí em morte e escravização em massa de indígenas.
Então a gente vê as alianças e missões religiosas, onde os jesuítas eles buscaram catequizar os indígenas, né? E defenderam até sua liberdade. Isso gerou conflito com os colonos interessados em mão de obra escravizada, na expulsão dos jesuítas do Rio Grande do Norte. Em diversos momentos favoreceu a continuidade da escravização indígena. E nós vimos a questão do uso da mão de obra indígena, porque as atividades de pesca, de extração de pau-brasil, coleta de sal, construção de fortificações e lavouras de subsistência, onde a mão de obra indígena foi fundamental nas primeiras décadas de colonização, ali século XVII, principalmente antes da consolidação da escravidão africana, tá? E aí, com essas guerras, né, para a defesa de território, houve extermínio e escravização em massa, ok? Então, a gente vê que houve uma transição para a escravidão africana, onde os povos indígenas e a escravização desses povos originários, né, potiguaras, tapuias, cariris, entre outros que habitavam o território potiguar, onde os indígenas foram escravizados sob o pretexto dessas guerras justas e catequeses, trabalhando na agricultura, na pecuária, na construção e serviços domésticos. Muitos resistiram, né, à escravidão, fugindo ou se rebelando contra os colonizadores. E aí, depois aí da Guerra dos Bárbaros, de 1682 a 1713, esses conflitos, nessa série de confrontos entre colonizadores indígenas no sertão do Rio Grande do Norte e da Paraíba, né, que tinha o objetivo de dominar territórios para a expansão da pecuária e agricultura, como já vimos anteriormente, que tiveram como consequência massacres, escravização em massa, deslocamento forçado de populações indígenas, abriu aí, então, caminho para transição para a escravidão africana, ok? Com o declínio da escravidão indígena, devido à resistência indígena e às críticas de missionários, né, começou a importação de africanos, com intensificação do tráfico transatlântico de africanos escravizados, trazidos para cá para trabalhar como mão de obra forçada. Então, trabalhavam na pecuária, na agricultura, na mineração, serviços urbanos, né? E a origem desses africanos era da Guiné, do Congo e de Angola, ok? Então, a mão de obra africana no Rio Grande do Norte, a gente vai ver aí algumas peculiaridades, tá? No Rio Grande do Norte, a escravidão africana, ela teve características distintas, com menor número de escravizados em comparação a outras regiões. Eles atuaram principalmente como vaqueiros, artesãos, agricultores, em serviços domésticos, com relação a transporte também, né? As condições de vida que eles enfrentavam eram condições muito precárias, apesar de algumas narrativas sugerirem uma escravidão mais branda, não era assim que acontecia, tá? Existia muita resistência da cultura, né, afro-indígena. A gente vê aí que tinha o apoio ao ciclo do gado, né, no interior. Então, essa mão de obra era para suprir todas essas atividades, ok? Com relação à resistência e cultura afro-indígena, nós vemos aí formas de resistência, como fugas, formação de quilombos, a preservação de práticas culturais, né? A tentativa, por exemplo, algumas situações envolvendo a capoeira, por exemplo, que era uma luta, né? Eles inseriram gingado na luta para mostrar como se fosse uma dança, né? Para que eles pudessem treinar sem ser reprimidos, né? Como se fosse ali uma tentativa de práticas culturais, mas era uma forma adaptada, né? De transformar ali a luta numa dança para tentar treinar, né? E a gente vê essas fugas, essas formações de quilombos, tá? Existe um legado cultural, né? A influência nas manifestações culturais potiguares, como música, como culinária, religiosidade, já mencionei isso em outros vídeos, tá?
E aí a gente fala também do sincretismo, que é uma mistura de elementos africanos, indígenas e europeus nas práticas culturais e religiosas, ok? Então, a gente vê os quilombos e redutos de resistência como sendo aí na formação comunidades formadas por escravizados fugitivos em áreas de difícil acesso. Então, eles fugiam para áreas praticamente inacessíveis para poder fugir daquela situação. Então, a gente tem como exemplo, né, quilombos no sertão potiguar, embora menos documentados, eles foram importantes focos de resistência, né? A importância é a representação aí, a luta pela liberdade, pela preservação cultural, ok? E aí a gente vê também essa questão da invisibilidade histórica dessas comunidades, que a gente, como eu falei, né, não tinha muito escrito deles, sobre eles, né? Então eram os escritos que nós temos, o conhecimento que nós temos é sob outra perspectiva. Então é por isso que a gente precisa resgatar, ok? Com relação à abolição e pós-escravidão, né, nós temos aí a Lei Áurea em 1888, que é a abolição oficial da escravidão no Brasil. A consequência é a falta de políticas de inclusão e reparação para ex-escravizados e as desigualdades, né? A persistência da desigualdade social e racial, mesmo após a abolição. Então, nós temos a marginalização dos descendentes, ok? E aí, nós temos um legado histórico cultural. Existe uma influência cultural, né? A presença afro-indígena mudou os aspectos da sociedade potiguar, né? Nós temos aí reconhecimento da importância de valorizar, é importante reconhecer a contribuição desses grupos para a identidade cultural do Rio Grande do Norte e os desafios atuais é o combate ao racismo e a promoção da desigualdade social. Né? Então, isso reflete ainda hoje, essas desigualdades sociais, nós vemos ainda hoje, né? A questão da religiosidade, da oralidade, nós vemos reflexos dos povos originários, né, serem tidos como subalternos. Então, existe um resquício dessa questão cultural, dessa desigualdade que a gente precisa trabalhar, que reflete até nos dias atuais. Então, como esse assunto ele já foi explorado em outros contextos, nós ficamos por aqui. Nos próximos assuntos eu tento adentrar de forma mais contextualizada e, por enquanto, é só. Até o próximo vídeo.